Bom, vou fazer um vídeo resposta aqui rapidinho. Léo Augusto comentou no vídeo do Lula aqui que eu postei: Lula prova ser mais inteligente que Paulo Guedes e outros economistas, né? Daí o Léo: precisamos de emprego formal? Estamos vivendo uma escala íngreme na revolução informal. As relações de trabalho têm mudado diariamente, substituído mão de obra por máquinas, profissões deixando de existir e outras surgindo. Precisamos é de incentivo à livre iniciativa, às ideias, aos empreendedores individuais. Não precisamos de discursos bonitinhos sobre mais-valia, e sim condições para que um seja dono de sua ideia colocada em prática, todos tendo oportunidades de crédito, sem a falácia de crédito com alto spread bancário que o Lula e sua equipe conseguiram. O mundo está mudando, as linhas de produção se modernizando, chega de discursos ideológicos. Bom, eu respondi aqui que tava errado, porque eu li por cima e compreendi mal o que ele tá falando. Mas ok, é verdade. Isso que ele tá falando é verdade. A gente realmente precisa de livre iniciativa, no sentido que ele colocou aqui. Não confundir isso com livre mercado. A gente não precisa de livre mercado, até porque o livre mercado é uma utopia. Não tem como você ter um livre mercado e impedir o surgimento de monopólios. E o próprio surgimento de monopólios já não garantiria um livre mercado. Então você precisaria combater esses monopólios, e isso já seria uma figura estatal, é, e enfim. E por isso que essa figura é importante para combater monopólios, para combater os mais ricos, que seriam reis, né, num livre mercado, num anarcocapitalismo ideológico aí. Mas enfim, só que o que acontece? É isso que o Lula tá falando. O Lula tá defendendo aqui, nesse vídeo, o nacionalismo. O Lula tá defendendo. é, o Lula tá criticando medidas que o governo Bolsonaro fez, que é a entrega de questões estratégicas do Brasil. E, e é isso que o Lula tá falando, que a gente precisa gerar empregos, que a gente precisa que a gente não precisa de moeda de estrangeiros, que a gente não precisa de dólar, e que ele tentou fazer isso. E a Revolução 4.0, que é essa que está modernizando, né, as linhas de produção, substituindo o homem por máquinas, tem aquela ZIT lá, aquela loja que não tem funcionário, você entra, compra e sai sem nenhum funcionário, e isso não é bom. Isso precisa ser combatido. Mas não é combatido de tipo assim, não se inserir nesse mercado. Mas sim tomar cuidado para que esse mercado não seja dominado por pequenas elites que são responsáveis por controlar grande parte da economia mundial. São os donos do dólar, são os donos das maiores, grandes empresas como ExxonMobil, Shell, são os Rockefeller, Rothschild, Morgans, cionistas, né? São os mais ricos do mundo aí, a elite mundial. Mas enfim, você tá certo, Léo. A gente precisa de incentivar os empreendedores individuais. E isso significa o quê? Incentivar a indústria nacional. Só que o incentivo da indústria nacional vem como? Por bancos públicos. Não vem por interesse privado, muito menos por um interesse privado de um outro país. E é por isso que a gente precisa ter alguns mercados internos estatizados, por uma questão de soberania nacional, por uma questão estratégica. Porque quem que conseguiria, por exemplo, explorar um poço artesiano de petróleo? Só uma pessoa muito, muito, muito rica, só de encargo é, ambiental. Nossa, o cara, um microempreendedor, um cara que saiu do nada, não conseguiria. Aí se você abre para exploração um campo de petróleo, você tem que garantir que
só pessoas do seu país possam ir lá explorar e que essa capitalização de riqueza, essa geração de riqueza, porque veja, você tem o petróleo, o processo de extração precisa de tecnologia, precisa de capital humano, pessoas especializadas, e isso precisa de base científica, precisa de incentivo à comunidade científica para isso. E isso é gerar riqueza. Quando você capacita pessoas, quando você cria tecnologia para explorar, quando você explora, refina e vende como gás, vende como gasolina, etc, etc e tal. Você vai adicionar a mais-valia ali. Não tem como. Porque a mais-valia é a geração de riqueza. Você gerou riqueza. Se você pegar a madeira e fazer uma cadeira, você gerou riqueza. Porque você transformou uma riqueza natural em um produto que vai trazer, que as pessoas têm interesse em ter. Então, por isso que é importante. Só que é tão importante que é uma questão de soberania nacional. Você proteger o seu comércio nacional. Você não pode deixar que empresas estrangeiras ocupem o comércio nacional, impedindo, porque elas vêm, ocupam, já nascem grandes, impedem os microempreendedores de ascenderem, criam monopólios ali disfarçados e ficam ali dominando. Quem que é o microempreendedor que consegue abrir uma, uma farmácia? Ou uma rede de mercados que cresça mais que aqui no Paraná que o Mufato, ou em São Paulo Pão de Açúcar, essas grandes empresas. Jimenez, Carrefour, Savenhago. Não dá, cara. Não dá. Ou você cresce ao ponto de vender para outras grandes empresas. Você tem uma empresa de sorvete, você vai vender para que bom, você vai vender para, sei lá, para Nestlé. Ou se você der sorte, uma Häagen-Dazs da vida te compra. E, mano, esse é o sonho dos empreendedores hoje. Cresceu suficientemente para vender para outras empresas, porque eles sabem que se eles começarem a incomodar, elas vão lá e derrubam. Isso é controle, isso é monopólio, é oligopólio, enfim. É, daí eu falei que trabalhar de Uber não gera riqueza, por quê? Porque a Uber é uma empresa gringa, você vai lá, você vai ter um trabalho, ok, você vai estar ganhando um dinheirinho ali, só que quem que está gerando riqueza mesmo? O cara que criou o aplicativo, a empresa que está lá em Nova York, sei lá, no Vale do Silício lá, e essa riqueza está indo para lá. O nosso PIB aqui não está mudando em nada com as pessoas empregadas em Uber. Ou mesmo ou multinacionais. O que multinacionais trazem de bom para o nosso país? Depende, claro, tudo depende. Pode ser que eu desconheça alguma coisa de bom que elas trazem. Só que nada que a gente não poderia produzir nós mesmos e garantir que toda aquela capitalização de riqueza, do processo de transformação do aço que é pego aqui, da metalurgia e tudo mais que vem daqui, a gente pega, a gente transforma, faz o carro, cria tecnologia, capacita as pessoas, vai lá e pronto, desenvolve indústria nacional. A gente poderia fazer carros tão bons que outros países poderiam querer. E para isso teriam que ter real e nosso papel valeria mais. E é isso que o Lula está falando aqui. De que quando ele tentou fazer os BRICS, a Unasul, unindo o Mercosul com a China, com a Rússia, fazendo uma moeda própria que ia combater o dólar. Afinal, foi por isso que eles caíram. O dólar é a moeda mundial que é garantida por uma lei, o Acordo de Bretton Woods, e que de uma forma imperialista, porque os Estados Unidos, desde Eisenhower, ele tem essa posição imperialista, sempre foi, e garante suas questões à base da força. Então, todos aqueles países que pertencem à panelinha do Acordo de Bretton Woods acabam contribuindo
acabam recebendo sanções de dos países, e aí a gente viu o que acontece na Venezuela, na Rússia mesmo, enfim. Mas é basicamente isso. Na verdade, a gente concorda, só que com alguns poréns aí. Então é isso. Espero que tenha dado para explicar e valeu.